Vamos falar sobre saúde das mulheres agora, neste programa da tarde que leva inclusive este nome. Estou recebendo o Dr. Afonso Massager, é isso? Isso. Tudo bom? Bem-vindo ao Mulheres. Boa tarde a todos. O Afonso é ginecologista, ele está aqui hoje para falar sobre as doenças mais comuns no verão. Muitos são os probleminhas que as mulheres podem ter nessa época, inclusive por causa deste calorão que a gente está vivendo. Muitos são os probleminhas e muitas são também as oportunidades, já que é verão, período de férias, período de começando o ano, vida nova, período para se cuidar melhor. É verdade. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo. Bom, vamos então começar com os nossos mitos e verdades. A gente vai colocar umas perguntas aqui para você. Você diz pra gente se é verdade ou se é mito e explica, por favor. Corrimento vaginal é sempre uma doença. Mito ou verdade? É um mito. Tá. Isso é, a secreção vaginal, ela pode existir em qualquer mulher. Uma mulher pode ter uma secreção vaginal conforme a menstruação dela. No período da ovulação, ela pode ter uma secreção. Tá. O ponto é, se houver odor, se houver coceira, se houver um desconforto, isso deve ser tratado. Tá? Então, assim, é sempre bom relembrar que a prevenção é a alma do negócio. Ir regularmente ao seu ginecologista, fazer certinho os seus exames preventivos e se algo estiver diferente, opa, calma aí, eu tô com uma secreção que eu não tinha antes. Liga para o seu ginecologista ou vai em consulta. Tá. Então existe uma umidade, uma secreção natural, dependendo até do período do mês que a mulher está passando, isso pode ocorrer. Tem que ficar atenta a alguma anormalidade, em odor, sim. Uma secreção vaginal é comum em várias situações da mulher. Então ela pode sim ter uma secreção, por exemplo, a da ovulação, que é tipo uma clara de ovo, mas se ela não tiver odor, ela não estiver coçando, ela não estiver incomodando, ela não precisa ser tratada. Tá certo. Pode encarar numa boa, sim, sem nenhum problema. Vamos lá para a segunda? A causa dos problemas vaginais é sempre a falta de higiene, mito ou verdade? Total mito, né? É claro que problemas vaginais pode acontecer em qualquer mulher e em qualquer mulher que tenha bons hábitos de higiene. Isso é, de repente por um estresse, de repente por o uso de algum antibiótico, uma baixa de imunidade. Repente uma baixa de imunidade. Qualquer desbalanço hormonal pode trazer um corrimento ou uma secreção vaginal. Então é claro que a higiene, a boa higiene, bons hábitos, como nós iremos conversar adiante, tudo isso ajuda a prevenir. Mas você pode ter uma mulher que seja totalmente saudável, fazendo tudo direitinho de casa, e mesmo assim pode ter. E por isso que também é sempre importante recordar que, às vezes, o verão é um período que, como não tem muito trabalho, pode ser para alguns, pode não ter aula, é um período, de repente, para se cuidar, de repente passar no ginecologista, de repente fazer o seu planejamento familiar, saber, calma aí, será que está na hora de eu pensar em casar, ter filho? Será que é uma hora boa para eu ver como estão os meus ovários ou não? Ainda falando das causas, né, dos problemas vaginais, a gente tem nesse período, que é um período muito mais quente do ano, a gente está vivendo aí calorões absurdos durante o período da tarde principalmente, muitas mulheres acabam suando mais, e inclusive na região íntima também. Isso também pode trazendo mais umidade, também ajudar na proliferação de fungos? Sem dúvida, a umidade e o ambiente mais quente. Então, muitas doenças ginecológicas, muitas bactérias e fungos vão preferir ambientes mais quentes e ambientes mais úmidos. Então é claro que essa mulher ela deve fazer uma série de medidas para tentar o quê? Evitar essa situação que vai predispor a ter mais infecção vaginal. De repente trocar roupa íntima mais vezes no dia. Dormir sem calcinha, de repente ela pode... O absorvente pode ajudar, aqueles de uso diário? O absorvente pode ajudar, mas pode atrapalhar também. Lembrar que às vezes o absorvente pode abafar e às vezes deixar mais úmido e mais quente. Mas é claro que ela esporadicamente colocar, assim, ela tem que tentar buscar estar mais arejada e não abafar, não deixar esse ambiente úmido e quente. Tá certo. Eu vou dar um recadinho e volto já pra gente continuar com esse assunto que muito nos interessa, a todas nós mulheres. Até já. Tá na tela aqui, ó. Na praia, o cuidado íntimo deve ser redobrado. Praia ou piscina, né? Sim, praia ou piscina. Lembrar daquilo que a gente estava conversando, que é um ambiente quente e é um ambiente úmido. Então é claro que se uma mulher está usando maiô ou biquíni, ela deve, assim que ela sair da praia e ir para casa,
trocar de roupa, colocar uma calcinha de algodão após um bom banho e nunca continuar usando aquele biquíni ou aquele maiô durante muito tempo. Tá. Porque senão aquilo vai predispor a ela ter muito mais secreção vaginal, corrimento e assim por diante. Porque é muito comum quando a gente está na praia, né, passando férias, você coloca o biquíni de manhã, vai tirar só à noite, depois que, quando, enfim, saiu da praia, vai fazer o jantar e tudo mais, toma aquele banho, aí vai tirar o biquíni. E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso e até tem um outro motivo nisso também. Lembrar que o sol em excesso também faz mal. Ah, é? Né? Também faz mal para a pele. Então é claro que essa mulher tem que estar sempre atenta que o ideal é o sol da manhã e o sol do final da tarde. Então também isso de ficar o dia inteiro na praia, se puder ser evitado, não só para a saúde ginecológica, como para a saúde da pele dessa mulher. Tá certo. Agora, os produtos, por exemplo, que são utilizados na piscina, também podem mudar alguma coisa com relação ao pH da região íntima e também deixar mais suscetível a corrimentos e outras doenças? Os produtos podem influenciar sim, mas o mais importante são os produtos que as mulheres usam inadvertidamente na vagina. Isso é, lembrar que uma vagina saudável precisa apenas de sabonete neutro, um banho externo. Não é necessário uma ducha vaginal, isso não é necessário. Então, muitas mulheres terão desbalanço vaginal devido a uma ducha vaginal. Se ela já faz uma ducha regularmente, ela é saudável, ela está bem com isso, ok. Mas o excesso de asseio também pode trazer problema. Também pode trazer problema. Por quê? Porque danifica a flora natural desta mulher. E depois, quando a gente fala em corrimento, em secreção vaginal, isso é uma porta de entrada para outras infecções. Aumenta a chance de outras doenças sexualmente transmissíveis, aumenta a chance de uma bactéria ir para o útero, para a trompa e dar infertilidade. E depois de alguns anos, essa mulher aparece no consultório: doutor, eu não consigo engravidar. E quando você vai ver, ela fez um monte de exame, mas nenhum deles mostrou que o porquê é pequenas lesões nessa trompa que não mais funcionam. Tá certo. Vamos lá para mais um mito e verdade, mito ou verdade para você. Lencinhos umedecidos para a região íntima podem ser usados todos os dias. E aí, eles são legais ou não? É um mito também. Poder, assim, não é o ideal você usar lencinhos todos os dias. Por quê? Porque às vezes esse lencinho está tirando a proteção da sua pele. Às vezes aqui esse lencinho está deixando a sua vagina mais úmida. E essa umidade em excesso vai predispor você a ter alguma doença. Então, o ideal é que você não use esses lencinhos regularmente. Você está com uma secreção tamanha que precisa sempre se limpar, calma, está na hora de você passar no seu ginecologista. Ou então, de repente, se você está numa situação de viagem, está fora de casa, acha que de repente não vai ter uma condição de higiene adequada, é interessante levar esses lencinhos ou não? Ele pode ser levado, mas lembrar que o ideal é não deixar essa vagina úmida em excesso. A umidade em excesso predispõe à doença. Portanto, o assunto das mulheres, vamos voltar, né, doutor? Para o nosso dia a dia aqui, afinal de contas, o verão está aí, o sol está com tudo, né? Não está dando trégua, o calor está grande, a gente tem que saber como evitar doenças que podem atingir a região íntima, principalmente nessa época do ano. Mais um mito ou verdade para você na tela. A imunidade baixa pode contribuir com esse tipo de problema, no caso, os corrimentos vaginais? Sem dúvida, né? Então, está cada vez mais provado que a imunidade tem relação com uma série de doenças. Isso é câncer. Assim, cada vez você mostra mais que a nossa defesa é muito importante. Quando a gente baixa a guarda, os oportunistas aparecem. E há muitas coisas que baixam a guarda, como, por exemplo, estresse, muito sol, má alimentação, falta de vitamina. E até no caso aqui, você abaixou a sua imunidade. Lembrar que a vagina é uma série de bactérias que estão em harmonia, em equilíbrio. E quando algo desequilibra, aí você tem uma infecção. Então tem uma série de bactérias ou até fungos na vagina que são normais, mas quando há um desequilíbrio e cresce muito aquela população daquela bactéria ou daquele fungo, você tem uma doença. Então, é claro que cabeça, cuidar da sua alimentação, vida saudável, manter o peso, é base para qualquer tipo de doença e principalmente secreção vaginal. Porque a candidíase, inclusive, que é a mais conhecida, né, dos problemas de corrimento que as mulheres podem ter, tem muitas das bactérias que já colonizam a flora que são cândida alguma coisa, né? Tem algumas cândidas que são do bem, né? Sim, sim. Você pode muito bem fazer um Papa Nicolau, que é o preventivo de câncer do colo do útero, e vir, por exemplo, cândida. Se aquela vagina for uma vagina normal, aquela mulher não tem nenhum sintoma, não tem secreção, você nem precisa tratar.
Ou mesmo uma pessoa que tenha candidíase, não é obrigatório tratar o parceiro. O que é muito necessário é você o quê? Checar o hábito de vida daquela pessoa, checar o porquê que ela teve aquela candidíase, para na prevenção evitar. Tá certo. Mais um mito ou verdade na tela, vamos ver? O distúrbio é inodoro e não causa incômodos. Mito ou verdade? O corrimento, se ele for inodoro e não causar incômodo não é distúrbio. Não é distúrbio, portanto é um mito. Então, é claro que aquilo lá, assim, apenas uma secreção vaginal que não tenha desconforto, não tenha odor e não coce, não merece tratamento. É claro que passar rotineiramente no seu ginecologista é relevante. Claro. Checar se não tem uma feridinha no colo do útero que está deixando a vagina mais úmida, mas isso por si só não merece um tratamento se não tiver realmente um desconforto para aquela mulher. E aqueles corrimentos ou aquelas candidíases de repetição que a mulher muitas vezes pode ter? O que pode estar acontecendo nesse caso? Candidíase de repetição é algo muito comum. Aquela mulher que tem candidíase durante vários momentos ao longo da vida, né? E para essa mulher você tem várias causas. A primeira coisa é descartar causas de imunossupressão. Checar, será que essa mulher não tem uma diabetes e não sabe? Será que essa mulher não tem uma doença crônica, não tem uma doença hepática renal que está causando baixa de imunidade? Será que essa mulher não está usando antibiótico regularmente por alguma causa que está diminuindo aquilo que protege aquela vagina? Então é claro que em caso de uma candidíase de repetição, isso é, olha, doutor, eu me trato várias vezes e não melhora, você tem que passar no seu ginecologista e checar, calma aí, o que está predispondo a isso? E vamos tratar a causa do problema e não só a consequência que muitas vezes é aquele corrimento. Tá certo, então. Deixa eu agradecer ao doutor Afonso Massager, que é ginecologista, esteve com a gente hoje esclarecendo aí mais esses assuntos importantes com relação à saúde da mulher. Vou deixar um contato para você também, que é o site www.maimed, assim? É mãe.med. Mãe.med, tá? Vai ter sem um acentinho, vai escrever, né? Mãe.med.br. www.mãe.med.br. Muito obrigada pela participação aqui. Um ótimo ano para você, viu?